Hakuna Matata, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vai ser, sem dúvida, uma aula online inesquecível para todos. Eu posso dizer em meu nome, eu, Ricardo Pena, e no nome do Bruno Gobato também, que estamos muito felizes com a presença ilustre que nós temos aqui hoje, que é o Claudemir, que é presidente do Seeds of Dreams Institute, e vai conversar com a gente hoje aqui sobre como simplificar a jornada do cliente, usando aí a metodologia da Disney. Claudemir, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, eu queria que você aproveitasse aqui e já se apresentasse para o pessoal. Muito obrigado, Bruno, privilégio estar aqui com vocês, Ricardo e Bruno, felicidade enorme falar de um tema fascinante que é atendimento ao cliente. Um pouquinho sobre a minha história, porque muitos que estão me ouvindo provavelmente não me conhecem. Eu vivo aqui em Orlando, na Flórida, e eu abri o escritório da Disney no Brasil, da divisão Parques e Resorts, em 95. Não havia no Brasil, na época, a divisão Parques e Resorts. Eu tive o privilégio de ser o primeiro executivo da empresa aí no Brasil. Em 2000, eles me transferiram para aqui, para os Estados Unidos, para que eu pudesse liderar estratégia global de treinamento. Então, fiquei mais 10 anos na empresa, foram 15 anos, e durante os 10 anos aqui nos Estados Unidos com eles, eu tive o privilégio de ter dado aulas na prestigiada Universidade Disney, e também professor convidado do Disney Institute, que você está usando aí o chapeuzinho do Mickey. Muito bem. Muito bom, Claudemir. Poxa, que legal. Mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado o convite. Quero agradecer também o pessoal que está entrando. Eu estou vendo aqui que já temos aí uma boa quantidade de pessoas online. Pessoal que estiver online, não fiquem tímidos. Você consegue interagir com a gente aí pelo campo de chat que a gente tem aí no Twitch. Então, se você quiser fazer qualquer pergunta durante essa aula aqui online para o Claudemir, para mim, para o Bruno, não deixe a timidez vencer, escreva, porque a gente vai tentar aproveitar, né, nesses 50 minutos, a partir de agora que a gente vai conversar, e transmitir a maior quantidade possível de conhecimento. Então, é legal a gente ouvir, você pode compartilhar o seu caso, pode dar a sua opinião, pode fazer uma pergunta, participa, porque quanto mais você participar, mais bacana vai ser essa aula. E aí, Claudemir, já vou começar aqui, para a gente ser bem produtivo, já com uma perguntinha para você. A gente vê esse universo, né, de experiência do cliente cada vez maior, a quantidade de profissionais aumentando, a quantidade de livros, a quantidade aí de artigos e de discussões, grupos, etc. A gente vê que realmente as empresas perceberam que isso faz a diferença, né, que isso não é só gasto, que isso traz resultados para a empresa, e elas começaram a investir nisso. E a gente vê que boa parte delas já está começando a gerar resultados. Mas tem muitas pessoas que acabam achando que é algo impossível, né? Isso é só para Disney, é só para quem investe milhões, isso não é para mim, deve ser muito difícil. Aí, na sua visão, Claudemir, experiência do cliente, né? Fazer com que o cliente se sinta bem, que tenha uma experiência maravilhosa aí com a sua empresa e ter isso a longo prazo, é algo que só as gigantescas conseguem fazer ou é algo que dá para a gente praticar em qualquer empresa? Eu acredito que é o contrário, na verdade, né? Eu acho que quanto menor você for, maiores são as possibilidades de você encantar o cliente. Eu vou na contramão da história, entendeu? Eu acho que uma empresa pequena, ela tem muito mais possibilidade de encantar o cliente que a própria Disney. Eu, por exemplo, tenho uma empresa infinitamente menor do que a Disney e eu não tenho medo de entregar o que eu prometo aos meus clientes pela agilidade, né? Eu costumo dizer para as pessoas que você não pode comparar a agilidade de um elefante com a agilidade de um beija-flor. Então, às vezes, dependendo do cenário, ser um beija-flor, você pode realmente incomodar os gigantes. Então, já te respondi de uma certa forma. Essa história de falar que preciso de budget, preciso de dinheiro para encantar cliente, isso é conversa fiada, conversa fiada. O erro está na contratação, entendeu? Se contratar direitinho, você vai encantar clientes na tua empresa, na cultura da tua empresa. Então, eu uso uma outra expressão
acredito que está num dos meus livros, que eu digo em inglês: a smile will not affect your budget. Um sorriso não vai prejudicar o teu orçamento, um sorriso não vai afetar o teu orçamento. Então não me venham com essas histórias que precisa de dinheiro. Se tiver, maravilha, vamos colocar todo mundo para vir treinar no Seeds of Dreams ou no Disney Institute, maravilha. Mas se não tiver, há outras maneiras de você naturalmente encantar o cliente, né? São coisas pequenas. Olha, eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Eu abro um dos meus livros. Que interessante a tua pergunta, porque eu não estava pensando nisso. Mas olha quem que eu uso na primeira página do meu livro chamado Gestologia. Excelente. Eu uso Clarice Lispector no livro de Gestologia. É assim, essa frase define a tua pergunta. São os pequenos brilhos que encantam, os holofotes cegam. Então, qual que é a minha filosofia? Eu não estou falando que é ruim ter dinheiro. Não me entendam mal. Eu não estou falando que ter um budget espetacular para encantar clientes seja ruim. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que é possível você encantar sem ter esse grande orçamento. E eu acredito também, baseado nessa frase da Clarice Lispector, que é a união, a junção desses vários pequenos detalhes que vai naturalmente fazer a grande diferença na empresa. Então, respondendo, desculpe-me ter rodado um pouco, fui até Clarice Lispector, mas acredito que a mensagem é clara, né? Eu, por exemplo, tive uma experiência, desculpa eu já aproveitar, porque aí eu já mato a pau isso aí. Não, por favor. Obrigado. Eu tenho um exemplo que eu uso no meu livro de um hotel, o hotel mais simples do mundo, em Rondonópolis. Rondonópolis, o Hotel Piratininga. Fui fazer uma palestra lá e havia um francês no check-in, e eu falava francês. Ainda arranho francês, faz muito tempo que eu não falo. Mas eu vi ali o menino querendo, o funcionário do hotel, do check-in, querendo ajudá-lo, mas não falava a língua. E aí ele puxava um documento, mostrava, puxava outro, mostrava, né? Aí o cara pegava a identidade dele, ou o passaporte, e queria servir, mesmo sem a língua, sem falar a língua, ele queria servir. Você notava a vontade de servir daquele colaborador daquele hotel Piratininga. E aí ele pede para sentar no lobbyzinho bem pequenininho, eu estava sentado e observando. Imagina um consultor, você vai perder uma cena dessa, né? Bruno e Ricardo. A gente não perde uma cena dessa, eu quero ver onde é que isso vai dar. Pois bem, o francês vem, senta-se do meu lado e do nada, cara, começa a tocar no lobby desse hotel desse tamanho, Edith Piaf com a música La Vie en Rose. Não. Por que eu coloquei isso no meu livro e por que eu falo no meu livro? Porque todo mundo quer ouvir do Claudemir, né, a Disney, a gigante Disney, que é espetacular. Aí eu venho com esses exemplos exatamente para dizer que você, se for pequeno, você tem capacidade de encantar, inclusive, mais do que a própria Disney. Eu, por exemplo, em 15 anos de Disney, eu não lembro de nenhum exemplo que chegue ao nível de sensibilidade que eu vi em Rondonópolis. Pronto. Isso quer dizer que a Disney não tem momento espetáculo? Tem, mas eu estou dando um exemplo de um hotel muito simples, que provavelmente não tem um orçamento igual ao da Disney, e tinha um funcionário espetacular ali, com uma sensibilidade absolutamente astronômica. Entendeu? Então, eu acredito que é possível, desculpe-me eu ter me alongado um pouco, mas eu acho que eu consegui colocar um cenário bem completo dentro da tua pergunta. Então, quem está aí do outro lado, você não precisa ser Disney para encantar. É você que encanta. Aliás, muitos amigos costumavam falar para mim, Claudemir, um dia, se eu trabalhar na Disney, eu vou ser espetacular. E eu respondo, não, você não vai ser espetacular. Você só vai ser espetacular na Disney se você já for espetacular. Não é a Disney que te faz, é você que faz a Disney. As pessoas precisam botar isso na cabeça. Não é a Disney que faz alguém ser maravilhoso.
Entendeu? É a pessoa já ser maravilhosa que vai fazer a Disney ser maravilhosa. Então, desculpa aí, mas eu acho que eu consegui tocar em absolutamente tudo. Não, eu acho que o caminho é esse, Claudemir. Inclusive, você me fez lembrar de um episódio em que eu estava pesquisando hotéis numa região e nessa região tinha um Four Seasons. Um Four Seasons, todo mundo sabe que é um dos melhores hotéis do mundo, uma das melhores redes do mundo. Quero um copo desse. E aí o que aconteceu foi o seguinte: apesar dele ser um hotel referência em qualidade de serviço, entrega, em experiência do cliente, ele não era o primeiro no TripAdvisor. E aí eu fiquei curioso para saber aquilo. E o primeiro era um hotel ultra simples, mas que quando você lia os comentários, um hotel simples tipo 3 estrelas aí nos Estados Unidos, que você conhece bem, sabe bem como é que funciona, mais ou menos o estilo. Só que assim, o que as pessoas falavam do atendimento dos colaboradores desse hotel é o que definia a nota que elas estavam dando. Então o hotel tinha uma avaliação, uma reputação melhor que o Four Seasons. Ok. Aí, baseado nisso, eu fico pensando o seguinte, que talvez o grande negócio aí é a cultura da empresa, independente do seu tamanho. Né? Então, quando você tem ali o olho do dono, ou você tem assim as pessoas dando o exemplo, né? Vindo de cima o exemplo, é assim que a gente deve tratar o cliente, né? Não adianta simplesmente o cara ser um Zé Ruela e chegar para o funcionário e falar assim, ó, é o seguinte, você vai lá e vai sorrir para o cliente, mas ele trata mal o funcionário. Então, como é que ele vai pedir para o cara sorrir para o cliente se ele mesmo não traz isso no seu DNA, né, no seu propósito como empresa? Então, eu penso que a Disney, talvez ela tenha o grande mérito de ter criado uma cultura desde cedo, uma cultura que veio com o seu fundador, o Walt Disney, que veio antes até, né, porque o cara não viu nem os parques serem fundados, né, ele só teve as grandes ideias, foi um visionário. E eu acho que essa cultura veio se perpetuando com o tempo, e aí você que conhece bem aí toda a gestão Disney ao longo da história, fez uma série super incrível, continua fazendo lá no LinkedIn, que eu até recomendo para as pessoas aqui lerem, porque é um aprendizado muito bacana, de como que a cultura foi se perpetuando. E quando a cultura se perpetua, é aquela história do elefante de circo, né? É uma parábola, né? O elefante de circo, quando ele chega pequenininho, você amarra uma corrente na pata dele e essa corrente fica presa no chão. Só que ele é novo, ele acabou de chegar, então ele fica tentando tirar a corrente o tempo todo. E ele vê que é inócuo, ele não vai conseguir sair dali. Daqui 1 mês, 2 meses, você vai lá e tira a corrente, ele está solto e ele continua no mesmo lugar. Exatamente. Então, eu acho que tem essa questão. O que você acha? Existe uma frase também que eu uso nos meus livros, que cultura antecede lucros, que é bem dentro do que você está falando. Cultura antecede lucros. É a cultura criada pelos fundadores que faz, por exemplo, eu limpar parque até hoje. Eu não vou a um parque da Disney para ver um papel no chão e eu passar por cima dele. Eu baixo, pego e no primeira lixeira eu coloco no lixo. Isso é cultura, né? Um outro exemplo maravilhoso eu tenho aqui, ó. Não é o tema de hoje. Entendeu? Steve Jobs. No meu programa de negócio aqui nos Estados Unidos, a gente, além da Disney, a gente visita a Apple, Harley Davidson, várias empresas de sucesso. Tem uma história fascinante do Steve Jobs, que quando chegaram com o iMac para ele aberto, o iMac aberto, na sala, os engenheiros lá, os executivos, o Steve Jobs olhou e falou assim, ó, esse parafuso é feio, esse parafuso aqui é feio. E aí os executivos olharam para o Steve e falaram, Steve, você não entendeu. Ele falou, o que eu não entendi? É que esse parafuso aqui, o computador está aberto, o Mac, né? Isso vai ser fechado, ninguém vai ver esse parafuso aí, né? E ele fala para a equipe o seguinte, olha, o parafuso é feio e tem uma má informação para dar para vocês. Vocês também sabem que o parafuso é feio. Preciso desenhar? Eu quero um parafuso bonito ali dentro. E eu vou provar para vocês o que é cultura antecede lucro. O cara não está mais aí, o cara faleceu, tá bom. Quem é fanático por Apple? Você vai ter pessoas aí do outro lado que adoram Samsung, não tem nenhum problema. Você não pode deixar de reconhecer a genialidade do Steve Jobs. E se alguém duvidar dela, ou é melhor do que ele, ou cala a boca.
né? Eu já vou assim, você pode não gostar da Apple. Eu, por exemplo, não gosto de várias coisas da Apple. Não gosto dela ficar arranhando esse negócio de comprar e o cabo ser diferente. Acho que eles brincam demais com o cliente. Acho que eles brincam demais. A bateria sempre foi um problema deles melhorar, mas ainda precisam melhorar. Eu não ando, por exemplo, com o iMac viajando para fazer a palestra. Eu uso o Windows, entendeu? Mas é um belo do produto. Tem um iMac aqui do meu lado maravilhoso. Mas para aqui, para levar, para ficar viajando, não. Então a prova está aqui, ó. Quem é fã de Apple, tenta jogar fora essa caixinha. Tenta jogar fora. Tenta jogar fora. Né? O nível de detalhes é absolutamente surreal. E querem a prova máxima? É que eu tenho mais de ano. Não consigo abrir. Não dá para abrir, pessoal. Como é que eu vou tirar essa coisinha tão bem embaladinha dessa caixinha aqui? Não dá. Então, eu estou respondendo a tua pergunta. Parece que eu viajo um pouco, eu não viajo, né? Bruno, você falou em cultura, eu falei que cultura antecede lucros, né? E estou te mostrando, já dei o exemplo da Disney, que eu limpo o parque, porque ele limpava parques. E dei mais um exemplo da Apple, do porquê que cultura antecede lucro, que é esses criadores que formam essa cultura. E existe uma outra frase interessante, que vocês devem saber, que é a frase que fala que a estratégia vai ser comida pela cultura no café da manhã ou no almoço. Acho que é algo parecido aí se fala. Então, cultura antecede lucros. Cultura antecede lucros. E quem forma essa cultura são os fundadores, são todas as coisas feitas desde o início da empresa até os dias de hoje. Mas excelente ponto esse, Bruno, que você trouxe da questão da cultura. A cultura é muito importante dentro do contexto aí das empresas. E acho que isso até responde uma das perguntas que a gente recebeu aqui, da Maíra, que ela fala do propósito da empresa, né? Que é importante as pessoas terem o conhecimento e seguir esse propósito. Ela pergunta se isso também ajuda. Acho que está respondido aí, né, Claudemir? Isso é extremamente importante que seja criado esse propósito, essa cultura, e que esteja na cabeça de todo mundo, né? Maíra, o segredo é o seguinte, eu sou fascinado por RH, né? RH. E acho que as empresas ainda tratam o RH como operacional. O operacional lá, sei lá, no restaurante, perde lá um funcionário, precisa de um outro para ontem, liga para o RH desesperado, precisa de alguém para ontem. O RH acaba seguindo ordens, né? Não tem um processo ali de contratação que deveria ter. Então, não é visto o RH como estratégico, mas muito mais operacional. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a arte da contratação, ela é fundamental para o sucesso das empresas. Então, esse RH, sabendo qual é a cultura da empresa, o propósito, como a Maíra fala, o propósito, ela vai buscar encontrar candidatos que entendam essa filosofia, esse propósito da empresa. Quanto mais esse novo colaborador entender desse propósito, como a Maíra coloca muito bem, maiores são as chances de termos sucesso. Né? Então, o grande segredo, na minha opinião, está na contratação, de buscar colaboradores que tenham sintonia, que tenham propósitos parecidos, né? É aquela velha história, Maíra, né? Você tem uma empresa onde as pessoas querem ir trabalhar. Eu quero trabalhar para a Disney, eu quero trabalhar para o Seeds of Dreams, eu quero trabalhar para você. Porra, meio caminho andado, entendeu? Então, é muito boa a sua colocação, Maíra. Propósito. E pegando aí um gancho do que você falou, Claudemir, tem uma frase que eles falam bastante no Ritz-Carlton, que também é uma referência em atendimento, que eles procuram pessoas que tenham um objetivo quando elas acordam, além de ir no banheiro. Então, eles querem alguém que seu objetivo é muito maior do que eu acordo para fazer minhas necessidades fisiológicas. Não, tem que acordar todo dia, né? Com um sonho. 100% de vontade de viver, apaixonado pelo que você faz, porque esse relacionamento com o cliente ele é exaustivo. Então, se você realmente não estiver apaixonado por isso, você não vai conseguir dar o seu melhor aí para o cliente, né? Ontem eu estava falando numa reunião com o pessoal da agência
e a gente estava falando exatamente sobre produtividade. Perguntaram qual era o segredo da produtividade. Eu falei, bom, olha, se o funcionário, se o colaborador adorar o que ele está fazendo, estiver dentro do propósito da empresa, para voltar à questão da Maíra, a probabilidade dessa produtividade ser maior é gigantesca, né? A Disney, por exemplo, só para vocês saberem, existem estudos, na época que eu entrei, que falavam que um funcionário da Disney equivalia a 3 de uma empresa normal e concorrente. E eu achava assim um pouco exagero. Aí entrei na empresa, conheci a cultura da empresa, amava a empresa, né? Me apaixonei pela empresa, e aí eu percebi na prática. Antes da Disney, eu trabalhei para a American Airlines, abri o escritório na área do call center da American Airlines no Brasil, lojas, fui responsável por toda essa área, liderava. Eu tinha uns 50, 60 funcionários. Aí a United Airlines me chamou para liderar a área comercial da empresa São Paulo e Sul do Brasil. Eu tinha 15 funcionários. Aí a Disney me chama para eu liderar a estratégia global de treinamento e eu tinha 2 funcionários. Aí te dá uma ideia de quão produtivo você é. E outra coisa, esse chapéuzinho aí do Mickey, lá na Disney não existe a palavra então e veja bem. Quando Mickey Mouse te coloca um projeto nas mãos, você traga o projeto. Não começa a história, veja bem, então, Mickey, o Mickey te derruba na hora, ele te massacra. Então não tem esse negócio de mimimi, nhenhenhen, blá, 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 pegou o projeto, meu amiguinho, vai atrás. E você só consegue isso pela sua paixão, porque é impossível você exceder expectativas, né, ser mais produtivo se você está odiando o que você faz. É impossível, você não tem como ter energia para essa alta produtividade. Ô Claudemir, deixa eu fazer um comentário. Eu fiz um curso aqui, até com um colega seu do Disney Institute, que é o Jim Cunningham, e é maravilhoso, realmente o cara é muito bom, foi excelente, assim, trouxe muito insight nesse curso que ele fez, foi aqui no Brasil. Só que o que acontece? Ele mostrou que a Disney nem sempre foi o que a gente imagina que ela é. Existiu um momento em que a percepção do cliente sobre a Disney não era das melhores. Ele mostrou fotos dos resorts, principalmente dos hotéis, com cinzeiros abarrotados de cigarro, sujeira no chão, os quartos antigos. E quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando de tudo aquilo que o cliente percebe, né? Todas as percepções que o cliente tem acerca do seu negócio faz parte da experiência que ele vai levar. E a taxa de ocupação na época me parece que era 30% de retorno, desculpa, de ocupação não, de retorno do cliente era 30%, e hoje, se não me engano, 70%. Você pode me corrigir nos números, que faz tempo que eu fiz esse treinamento, mas eu queria entender o seguinte, o que aconteceu para que a experiência do cliente em algum momento na Disney não fosse uma coisa tão admirável como é hoje, por exemplo? Uma excelente pergunta. Aliás, o Jim Cunningham é parceiro do Seeds of Dreams. Ele é meu contratado, na verdade, hoje. Vive aqui perto, em Summerfield, perto aqui de Orlando, e ele participa dos nossos treinamentos. Um cara absolutamente espetacular, que também, como eu, fui professor do Disney Institute e da Universidade Disney também. Ele usa esse exemplo dos cigarros tudo para dizer que a Disney não é perfeita, né? Parece óbvio que a gente fala, mas eu sempre coloco, inclusive nos livros, na introdução, eu sou um cara apaixonado pelo Mickey, vocês podem ver aqui, entendeu? O relógio, eu tenho o Mickey, então eu sou apaixonado por ele, mas a gente sabe, uma empresa que tinha aqui na Flórida 77 mil colaboradores antes da pandemia, a maior empresa do mundo a ter tanta gente no mesmo local, 77 mil colaboradores, é impossível você não encontrar algumas antas caminhando pelo parque, né? E eu uso essa expressão na brincadeira para que as pessoas entendam que pode ser que um dia você seja maltratado por um cast member da Disney. Agora, esse não é a história completa.
com certeza vai ser uma exceção, vai ser uma exceção, vai ser um problema ali que a empresa com certeza vai resolver. Eu, por exemplo, já tive uma experiência como cliente, depois de sair dele, que não me agradou em nada, né? Eu até brinquei com a pessoa lá, o cara gritava com o meu grupo lá, e eu falei, meu amigo, você não está entendendo, você está no parque errado, você devia estar no Animal Kingdom, entendeu? E não lá atendendo, no meio dos animais lá, né? Com todo respeito aos animais. Mas, enfim, é muito bom você tocar nesse assunto, porque a gente endeusa muito, e é uma super empresa, maravilhosa, atendimento ao cliente, mas ela erra, né? Ela erra e os executivos vão naturalmente melhorando isso. Com relação ao hotel, que você tocou no assunto, a Disney, depois dessa recuperação, dos problemas que ela teve, principalmente na década de 80, que quase chegou à falência, a Disney, a ocupação dos hotéis é acima de 90% antes da pandemia. E isso não é julho, não é dezembro, é ano. Né? E eu sei disso, que é acima de 90%, porque quando eu abri o escritório da Disney, eu tinha amigos de agências de viagens, porque eu vim da American Airlines e United Airlines. Os meus clientes eram os mesmos, agentes de viagem, me conheciam. E os caras ligavam desesperados. Pandemia, eu preciso de um quarto no Grand Florida. Eu falei, cara, não tenho nenhum. Claudemir, pode ser do Animal Kingdom Lodge. Cara, você não está entendendo, não tem nenhum quarto. Né? Agora, só para o pessoal aí saber, não estamos falando de um hotel ou dois, né? A Disney tem aproximadamente aqui, entre os afiliados e tal, 40 mil quartos de hotéis, só aqui dentro da propriedade aqui em Orlando. 40 mil quartos de hotéis, faz um Google aí, e busca uma cidade como São Paulo, com 16, não sei quantos milhões de habitantes tem hoje São Paulo, para ver quantos quartos de hotéis realmente tem. A Disney, se não me engano, tem mais quartos, só que na propriedade aqui onde eu vivo, aqui pertinho aqui, tem mais quartos de hotéis do que tem uma cidade como São Paulo. Quartos de hotel. Pegar hotel, não tem. Né? Então, cara, é absolutamente fascinante. E sobre hotel, aí eu já complemento um dado histórico, foi o Michael Eisner, que eu tive o privilégio de estar sob a gestão dele durante 10 anos, porque eu entrei em 95, fiquei até 2010. O Michael Eisner entrou em 85, ficou até 2005, 2004, 2005. Eu peguei 10 anos da gestão dele e peguei 5 anos da gestão do Bob Iger, né? Que é outro cara que eu sou fã dos dois. Até um pouquinho mais do que o do Michael Eisner, apesar de muita gente não ter conhecido. Michael Eisner, quem viu Michael Eisner em ação, posso te garantir que tem uma opinião diferente, apesar do Bob Iger ser absolutamente espetacular, especialmente com as últimas compras. Mas voltando ao hotel, foi o Michael Eisner que literalmente, entre aspas, salvou a Disney na década de 80, a Disney estava para falir, e uma das ações dele foi exatamente perceber que a Disney não tinha hotéis de categoria econômica, moderada, só tinha hotel de luxo, porque o orgulho não deixava a Disney fazer hotelzinho de 3 estrelas, vamos usar essa expressão. E foi ele que falou, olha, se vocês quiserem salvar os parques, que o custo operacional é gigantesco, nós só temos uma saída, colocar hotéis, lotar esses hotéis, criar estratégias para que as pessoas fiquem dentro dos hotéis e, como consequência, enchem os parques. Bingo! Batata! Revolucionou a empresa, a hotelaria salvou a Disney. E eu digo mais, se vocês observarem o que estão fazendo no Brasil, Beach Park Resort, é só pegar Rio Quente Resorts, pegar aqui nos Estados Unidos a Universal Studios, todos seguem nessa linha. Tem que ter hotel ao lado do entretenimento para ter gente para alimentar o monstro. O Michael Eisner chamou o parque de da besta, né? A fera, um monstro. E o monstro é faminto, precisa de muita gente lá dentro ou ele fecha as portas. Por isso que parques temáticos são um dos negócios mais difíceis que existem no mundo. Dar lucro, um parque temático é muito difícil. Sim, não, muito bom, Claudemir. Muito legal ouvir isso. E aproveitando, né, pensando aí em algo que é compartilhado tanto nos parques quanto nos hotéis,
que eu aprendi enquanto estive lá no Disney Institute e que eu acho que se aplica para qualquer empresa é um mapeamento da jornada do cliente, né? A gente entender como é que o cliente se comporta, o que ele sente, o que ele espera em cada um dos pontos de contato que ele tem com a empresa, né? Depois que aprendi isso, acho que mudou muito a minha relação aí com o cliente, e nos meus projetos, consultoria, eu sempre tento convencer aí os clientes a mapearem a jornada, porque independente do tamanho da empresa, é uma forma de você conseguir enxergar, né, o seu cliente de verdade, sobre o ponto de vista dele, né, não o que você acha que ele sente, e sim o que ele sente de verdade. Como é que você vê isso, né? Você que já esteve aí do outro lado, isso é só no papel ou realmente faz diferença você prestar atenção no cliente, mapear os pontos de contato? Como é que é a sua visão sobre a jornada do cliente? É a frase da Clarice Lispector em todas as fases do processo da jornada do cliente, se eu tivesse que fazer uma definição mais completa. São todos os momentos antes e até depois. Se a gente fosse fazer uma análise mais profunda, bem profunda da experiência do cliente, eu diria que ela é eterna. Pô, Claudemir, não chuta o pau da barraca, eterna. Tem o antes, na hora que o cara pensou na sua empresa, a partir dali deve ser eterno, até o cara falecer. Teria que estar dentro da cultura. Até porque eu costumo dizer que o pós-venda é a pré-venda, né? Então, se você tem um cliente fidelizado, essa preocupação da jornada do cliente, ela deve ser eterna, porque você vai precisar sempre estar encantando esse cliente. E aí, pessoal, existe um detalhe importantíssimo nessa experiência do cliente, que é a seguinte, que é o paradoxo da excelência. Não sei se vocês já ouviram falar, paradoxo da excelência, que diz o seguinte, quanto mais você encanta o cliente, mais exigente ele vai ficando. Esse é o maior desafio das empresas, né? Uma outra frase que eu adoro falar é o paladar não retrocede. Paladar não retrocede. Se você, no meu caso, né, depois de eu provar um Häagen-Dazs, né, de macadâmia, meu amigo, o concorrente precisa rebolar, mas muito, muito. Porque na hora que eu colocar o outro sorvete na boca e colocar paladar, não retrocede. Na hora eu falo, tá bom, mas olha, os caras lá são impecáveis. Então, nós como empresas, nessa experiência do cliente, nós temos que ser como Häagen-Dazs, caso alguém aí goste de Häagen-Dazs. Mas pode pegar o exemplo que você quiser, não tem problema. Pega o exemplo de algo que você come, nossa, o que é isso aqui? Pega esse exemplo e lembre-se dessa frase, o paladar não retrocede. Por exemplo, para serviço é a mesma coisa. Para serviço é a mesma coisa. Quando você vai num curso, né, quando eu faço um curso, quando eu faço uma palestra, eu quero usar o meu melhor paladar. Isso não significa que será para todos. Mas essa preocupação de quem saia ao ver um próximo programa ou uma próxima palestra sobre o tema, eu quero que ele lembre de mim e fale assim, não, o cara ainda está na frente. Ou, se ele me falar, não, tem um cara melhor, então eu vou querer saber o que ele faz melhor para eu melhorar a minha receita, você entendeu? Do Häagen-Dazs aí. Então, eu acredito que nessa jornada do cliente, Rodrigo, Bruno, é muito importante estar atento a todos os momentos. E que esse paradoxo da excelência é a melhor coisa que pode existir no mundo. Por quê? Porque vai te forçar a acordar de manhã como os funcionários, colaboradores do Ritz-Carlton, né? Não é só ir para o banheiro, eu tenho que hoje encantar mais do que eu encantei ontem, porque o que eu encantei ontem, o cara já sabe o gosto, eu preciso vir com a novidade. Por isso que é uma melhoria contínua e eu uso no meu livro eterna. Claudemir é a melhor coisa que existe. Por quê, pessoal? Por quê? Porque o teu concorrente ele não vai ter fôlego para fazer isso todo dia. Então, se você tiver nessa mente que eu preciso melhorar sempre, você sempre vai estar na frente, porque poucos conseguem, não são todos que conseguem. Você não tem 10 Apples por aí, 10 Samsung, 10 Disney naquelas áreas específicas. É por isso. Porque não é uma coisa simples, você está ali trabalhando melhoria contínua, que é uma palavra usada na Disney, né? Eu tenho um capítulo inteiro sobre melhoria contínua. E eu uso a palavra eterna, entre parênteses, nesse sentido. A gente precisa de se desafiar
todos os dias, todas as horas, para encantar esse cliente. E só mais uma informação importante para vocês: existem pesquisas da Harvard Business Review que diz que o cliente satisfeito, ele não é necessariamente fidelizado. Então, eu vou dar ênfase, vou chegar até perto da câmera aqui para deixar bem claro o que eu vou falar agora. Tem tudo a ver com a nossa live de hoje, nossa reunião, entrevista. Olha só, cliente satisfeito não quer dizer que seja fiel. Eu vou levantar a barra ainda mais para vocês que estão me ouvindo. Cliente muito satisfeito não quer dizer que é fiel. Se o cliente te der uma nota 9, está satisfeito, mas não quer dizer que esteja fiel. Se o cliente te der a nota 9,5, não significa que ele é fiel, significa que ele está muito satisfeito. Pô, a nota 9,5. E quem me ensinou isso foi a própria Disney. Porque eu fazia treinamento no Brasil, liderava a estratégia global de treinamento, fazia os treinamentos pelo mundo, e as notas eram interessantíssimas, né? Sempre tive notas muito boas, 9, 9,5, 9,7, e a gente comemorava, mas os caras da Disney me chamavam no canto assim e falavam: Claudemir, espetacular, Claudemir, espetacular, parabéns, por isso que a gente contratou você. Mas chamava no cantinho e falava assim: mas olha, mesmo essa nota que nós tivemos agora aqui, 9,7, por que você acha que o cliente te deu 9,7? Porque ele gostou muito. Não, entendi, e realmente gostou muito. Mas por que ele não deu 10? Porra, meu, os caras estão nesse nível. Então, quem quiser brincar de atendimento ao cliente, tem que acordar de manhã sabendo disso. Mas, Claudemir, meu, se o cara te deu 9,7, que é uma nota extraordinária, maravilhosa, a Disney diz o seguinte: vamos comemorar, porque os concorrentes, de repente, não pegam nem 8. Vamos comemorar. Mas o cliente está me dizendo que existe 0,3 ali que você pode melhorar. Se for 9, tem mais um para você melhorar. É o cliente que está te falando, cara. É o cliente que está te falando. Aí muita gente vem com um papo para mim dizendo assim: mas o cliente não vai te dar 10 porque ele não quer que você se encha. Não importa, se essa é a percepção dele, ele está correto e você vai precisar se rebolar um pouco mais para chegar no 10 lá. Para ele só dar 10, mas não tem saída, não dá 10 para esse cara. Então, pessoal, eu viajei aqui um pouquinho, mas tudo dentro do contexto. Se olharem direitinho, eu sou um storyteller, vou lá, vou para cá, vou para hotel, mas está tudo dentro do contexto aí da pergunta. Ô, Claudemir, é muito legal o que você falou, até me lembrou, sabe o quê? Aí também eu vou dar uma viajada aqui. Eu estive 3 vezes em 2 parques diferentes da Disney, né? Estados Unidos e Europa, e eu posso te dizer uma coisa: eu percebi que a Disney me pegou dentro de um conceito, de um termo que se diz que é o pick and rule, que é o regra do pico-fim. É que as pessoas o ser humano tende a avaliar suas experiências, se elas são boas ou ruins, se baseando principalmente em 2 pontos específicos, né? O pico emocional e o pico-fim. E eu tive muito essa percepção, sendo profissional da área, pelo seguinte: cara, como cliente na Disney, é difícil ser cliente na Disney, porque é tudo legal, é tudo maravilhoso, sim, mas é cansativo, as filas demoram demais, é calor pra caramba, pelo menos nas épocas que eu fui, muito quente, muito barulho, muita gente. Então, assim, de uma certa forma, se eu te convidasse, ou convidasse qualquer pessoa aqui da nossa audiência, falasse: vamos para um lugar quente, lotado, que as filas demoram 1 hora, a gente vai ficar 12 horas nesse lugar, ninguém vai querer ir comigo. Mas a Disney, ela utiliza o quê? Não só a percepção, que parece até que eles pintam as coisas diariamente, qualquer coisinha eles estão fazendo manutenções, nada fica à vista do cliente, que é negativo, mas elas têm essa questão da experiência do pico-fim, né? Então eles pegam o emocional em vários pontos e eles pegam o emocional para valer. A Dani Pombo comentou aqui que no Tusker House era aniversário do filho dela e os personagens foram cantar parabéns, os funcionários, e isso aconteceu comigo também. Sensacional, aliás, o Tusker House lá no Animal Kingdom. E o show final, né? Na época Wishes, né? No Magic Kingdom, por exemplo. Olha, não tem uma pessoa, uma alma, eu não sei nem se os colaboradores também, que não choram
naquele espetáculo final. Então eu acho que isso é da dimensão do que é a Disney, né? Nem sempre o lugar mais maravilhoso para você estar durante o dia, mas que as emoções e esse espetáculo final compensam e você quer voltar, que é a coisa mais maluca ainda, né? Bruno, olha, infelizmente você me jogou a bola e eu preciso fazer um golaço. Lamento informar, você preparou a bola e eu vou fazer um golaço, cara. Desculpa a modéstia aí, mas você levantou a bola e eu vou aí em 2 minutos discorrer sobre esse tema na experiência, na jornada da experiência da Disney. Olha que legal, porque eu vou amarrar com a pergunta, né, feita pelo Rodrigo antes. Na jornada da Disney, eles chamam de antecipação, que é antes de você chegar no parque, se nunca foi ao parque, antecipação, tudo que acontece antes de você experimentar, ter a experiência em si. Aí você tem as boas-vindas, que é a chegada. Como que é essas boas-vindas? Tem alguém te esperando, tem alguém com a mão ali do Mickey falando, sejam bem-vindos, aproveite o dia no parque, obrigado por você ter vindo, tal. Aí você tem a experiência geral dentro do parque. E aí você tem o que você acabou de falar. Na Disney, na jornada da experiência, tem a despedida. Despedida, que é a última, é o pico fim que você falou aí, que eu não conheci esse termo, mas bem interessante porque está bem dentro do que a Disney faz. A Disney diz, pessoal, que apesar de o ditado dizer que a primeira impressão é a mais importante, é a que fica, a Disney ela entende que a primeira impressão é muito importante, mas ela diz que a última impressão é, inclusive, mais importante que a primeira. E aí já estou provando a tua teoria do que você está falando aí, do pico-fim, tá? Então você vai notar sempre, você falou de Wishes, né? Tínhamos lá Illuminations, que vai mudar para Harmonious e tal. É o grande finale. Existe a frase grande finale. Por que existe essa frase grande finale? Porque é o grande finale, meu. É a emoção, é a conexão emocionada nesse último momento que vai fazer você não esquecer da experiência, que a Disney chama de savor, que eu traduzi como saudade, vai gerar saudades, né? E eu uso um processo de storytelling nos meus treinamentos, né, que eu aprendi com a Disney, também porque existem estudos da Stanford e da Harvard que diz que quando você conta uma história, você retém aquela informação 20 a 22 vezes mais do que quando você apenas joga um conceito solto. Então vocês perceberam durante a minha palestra inteira que eu narro, eu conto uma história para contar o conceito. Isso não é por acaso. Isso é proposital para que quem esteja me ouvindo não se esqueça. Então eu vou dar uma visual de cantor. Né? Por que a última impressão é a que fica e ela tem que ser impecável, essa última impressão? O Bruno, o Ricardo, eu e todas as pessoas que estão do outro lado nos ouvindo agora, seja na gravação, eu tenho um cantor, uma cantora favorita. Você pode parar aí, eu tenho um cantor favorito que eu adoro, ou um grupo, tenho um favorito. Tá. Mas não termina aí a história. Além de você ter esse cantor favorito, essa cantora favorita, todos nós temos uma música favorita. Aquela música que o cara canta, ou a mulher canta, você fala, que música esse cara tá cantando, né? Tá bom. Aí você vai pro show do cara. O cara começa cantando essa música? Nunca. Ele sabe qual é a música que o público dele é absolutamente fissurado. Tá? O show acaba. Apagam-se as luzes. O cara sai do palco intencionalmente. Todo mundo fica lá gritando, né? Gritando, chorando, aquela gritaria. E aí o cara volta, ainda no escuro, e do nada você começa a ouvir o toque da música. Puta que o pariu! O cara toca no último, os 47 do segundo tempo, é o golaço dela. É o golaço de bicicleta para te deixar doido. Você vai sair do show, se esse cara voltar na próxima encarnação, você vai no show.
Então, o que a maioria dos vendedores fazem na experiência do cliente? Conquista o cliente, gera a venda do cliente e vai atrás do novo cliente, porque ele fala, esse babaquinho aqui eu já peguei. Numa loja, por exemplo, o que é esse gran finale? É levá-lo até a porta da loja com a sacolinha na mão e chegar lá na saída e falar assim, olha, agradecer muito por eu ter comprado todas essas coisas hoje da minha loja, espero recebê-lo muito em breve. O vendedor otário, ele acha que ele vai estar ganhando na hora que vender eu já ir para o próximo. Então, pessoal, o gran finale, né? Como que é o teu gran finale quando você atende um cliente? Tem que ter um gran finale. Então, na Disney, dentro desse pico-fim que você tocou no assunto, a última impressão é mais importante do que a primeira impressão. E aí está um dos segredos do sucesso da Disney Encantamento ao Cliente. Muito bom, Claudemir. E legal isso que você está falando. Eu tenho um colega que ele é palhaço profissional, o Bruno conhece, é o Thiago, ele trabalha comigo, a gente dá cursos de comunicação, e ele fala que o maior desafio dele, ele faz aquele trabalho em hospitais, né, com criança, o maior desafio é sair do quarto no auge, quando a criança está se divertindo muito, porque ela fica com aquela vontade de continuar feliz, porque semana que vem, quando ele voltar, ela vai estar esperando por ele. Então, quando eu vou, por exemplo, no mundo corporativo, fazer uma apresentação para um cliente, eu tento mostrar aquele resultado final, ou alguma coisa ali no finalzinho da apresentação que ele vai falar, putz, eu preciso fazer um teste com esses caras, eu preciso fazer eles aqui para conversar. Então, acho que isso vale muito, né? E aí, para a gente mostrar um pouquinho dessa preocupação, que eu acho que tem muita gente assistindo a gente que deve falar, poxa, como é que eu faço para me organizar, né? E a gente entrou no tema de jornada porque é uma das formas. Eu vou pedir para o Bruno compartilhar. Ele fez uma jornada bem rápido, tá? E aí, Claudemir, que está compartilhando a gente, uma jornada, obviamente, com muita mais informação, mas é só para dar uma ideia do que a gente pode fazer e de como a gente pode mapear a experiência para melhorar isso. E enquanto o Bruno vai abrindo aí, Claudemir, eu quero aproveitar e abrir para você falar um pouquinho, né? O pessoal que está gostando, por exemplo, eu já falei para o Claudemir, ano que vem, quando tiver a turma presencial, que tem essas visitas, né? Harley Davidson, Apple, eu já estou no dele, vamos matricular. Espero que ele não aumente o preço por causa disso. Não. Mas, Claudemir, eu quero que você aproveitar esse tempinho enquanto o Bruno prepara aqui, compartilhar como é que o pessoal entra em contato com você, os seus livros, né? Eu sei que você até compartilhou um pouquinho aqui dos seus livros, são fantásticos. Eu queria que você fizesse um jabazinho aí, conta para o pessoal como é que eles fazem para aprender mais com você depois que terminar aqui essa aula. Ricardo, muito obrigado. Em geral, assim, não é a intenção, mas agradeço a sua generosidade. Basicamente, quem gostar do que estão vendo aí, me seguir no LinkedIn, estou lá, Claudemir Oliveira, lá eu coloco diariamente conteúdo como esse que eu estou contando gratuitamente para as pessoas, né? Lá, se você precisar comprar meus livros, lá eu passo lá os links, seedsofdreams.org, mas eu passo, é só mandar uma mensagem para mim inbox, eu sempre respondo às pessoas. E por acaso, a semana que vem, segunda-feira, agora dia 30 até o dia 4 de dezembro, eu vou ter uma imersão online ao vivo das 7 às 9 da noite, são 10 horas, onde naturalmente eu me aprofundo nessa hora que nós falamos aqui. Então o que eu falei para vocês em 1 hora, vocês imaginem isso em 10 horas, onde eu conto não só a história do Walt Disney, como ele criou o Império, as 3 falências que ele teve até os 23 anos de idade, e o terceiro, quarto e quinto dia eu entro profundamente no que eu falei em 1 hora. Então são mais ou menos umas 6 horas eu falando com maior profundidade e muito mais exemplos do que é essa experiência do cliente Disney, como você pode aplicar no seu negócio. Então, se tiver interesse, ainda temos algumas vagas. É a semana que vem, da segunda a sexta-feira, todos os dias, 2 horas, vou ter convidados americanos, com tradução simultânea. Então vai ser muito bom. Estaremos à disposição aí para vocês aprenderem bastante. Muito bom, obrigado. Claudemir, até coloquei aqui, tá certo o site? Eu digitei agora, ó. seedsofdream.org. seedsofdream.org. Eu acho que a Juliana está aí do outro lado, ela pode colocar aí, seedsofdream.org. Mas o ideal, quem tiver no LinkedIn, me segue lá, porque a gente já fica amigo. Já fica amigo, Claudemir Oliveira, pá, e é só entrar lá no inbox, lá na hora que a gente conversa. Eu sempre respondo às pessoas, porque faz parte do meu DNA. Como eu não sou nem um Steve Jobs, nem um Disney,
a gente resolve. Tem um monte de gente aí que precisa responder. Se tá na mídia social, é porque você tem que ainda ter tempo de responder. Quando você não puder, aí você cria lá uma página lá. Mas tem muita gente se sentindo Deus aí que não menos. Baixa menos. Então, vamos lá, Brunão. Já coloquei aqui sua tela, se quiser aumentar aí. Maravilha. Não, eu vou deixar assim porque eu vou ter que ficar mudando de tela. Então, o Claudemir e a todo mundo que está nos assistindo, em 2011 eu fui para Disney com a minha família pela primeira vez, depois que eu constituí família, casado, com filhos e tudo. E eu quis fazer uma surpresa para minha esposa, já que não tínhamos menina, né? Então, naquela época o dólar estava a 2, me permitia ainda. Eu resolvi fazer uma reserva no Cinderella's Royal Table, que é o restaurante que fica exatamente aí dentro desse castelo, que é a grande imagem da Disney, lá no Magic Kingdom. E aqui vocês estão vendo aí o salão do Cinderella's Royal Table. Realmente eles encaram essa questão de estou jantando, almoçando ou tomando café da manhã no castelo, né? Que é um privilégio realmente. E aí o que eu fiz? Eu mapeei aqui, coisa de 12 minutos demorou para eu fazer um mapeamento da minha experiência, ou seja, da experiência naquele momento, né? Talvez o mapa atual desse restaurante lá na Disney. Quais os estágios que eu coloquei aí? O primeiro estágio de consideração, o segundo de agendamento, o terceiro de recepção e o quarto de refeição, que foi o almoço. Aqui nas interações na vertical, eu tenho o sentimento do guest, do convidado, do cliente, experiência desejada pelo cliente, experiência entregue, e depois métrica que pode ser aplicada. Então vamos lá, como é que foi isso? Primeiro, quando você decide ir para a Disney, já decidiu que vai no Magic Kingdom, você começa a pesquisar as atrações, os restaurantes, então eu estou no estágio de consideração. Eu posso me inteirar disso pelas mídias sociais, pelo próprio site da Disney, blogs, YouTube, ou até pelo telefone da Disney, que tem atendimento em português, em espanhol e inglês. Muito bem. Nessa etapa de consideração, está aqui a fotinha da Rapunzel, assim, super interessada nesse negócio. Qual que é a experiência desejada pelo cliente? Material de divulgação bem ilustrado, fotos, vídeos, uma descrição bastante completa. As informações, e qual que é a experiência entregue, né? Então, aqui eu até mostro para você, esse é o site da Disney, essa é a página do Cinderella's Royal Table, e aqui tem uma série de informações, de valor, até o TripAdvisor eles consideraram aqui, tem um menu que eu posso dar uma olhada no que serve lá, e tem a possibilidade de checar se está disponível ou não e fazer as reservas. Porém, quando eu clico em galeria, eu tenho tipo 5 fotos, somente isso, tá? Então, a experiência que a Disney me entrega, aqui só as informações estão super bem completas, visíveis, mas falta fotos, vídeos, mas acaba que o cliente isso encontra em outros sites facilmente, eu acho que a Disney até investe nessa questão de influencers e tudo mais. Aí a gente chega no estágio de agendamento, que eu posso fazer tanto pelo telefone quanto pelo site, que é mais fácil. E aí eu tenho a fotinha da Tiana com um sentimento de tristeza, desapontamento e etc. Por quê? Porque a experiência do cliente para fazer a reserva nesse restaurante é que seja algo fácil, rápido e seguro. E ele vai lá todo felizão para fazer a sua reserva. Só que a experiência entregue é a seguinte: não é simples de fazer reserva nesse restaurante, a demanda é muito grande e a demanda é mundial. Várias agências no mundo inteiro, milhares de pessoas querendo fazer uma reserva nesse restaurante todos os dias. Tá? Então você precisa ser muito rápido. 180 dias antes, ou seja, 6 meses antes, abre-se a reserva. Você tem que programar o seu horário com o horário de Orlando para você fazer a tua reserva à 00:01, né? Tipo, virou o dia, você já faz a reserva. Então, assim, se é possível fazer essa reserva, é super fácil realmente, seguro, rápido, o cliente recebe depois uma confirmação por e-mail, as pessoas querem ter uma confirmação, querem ter algo falando, tá tudo certo, né? A única coisa que eu senti falta, que eu acho que pode ser uma oportunidade para a Disney, é oferecer um pacote integrado com o BBD Bobidi, que é um salão de beleza ali próximo do castelo, que a menina, não era meu caso, mas a menina, quem tem menina, poderia se vestir de princesa, se caracterizar para ir almoçar no castelo. E depois ela fica, né, pelo parque, tem umas meninas assim. Vamos lá que eu estou chegando. Na recepção,
que você faz pessoalmente, obviamente, o canal de contato é pessoal. Eu tenho a foto da Princesa Ana muito surpresa. Por quê? Porque a experiência que eu desejo é que seja algo encantador, acolhedor, né? Afinal de contas, eu estou indo almoçar no castelo, não é para qualquer um. E a Disney não brinca em serviço nesse momento. A experiência que ela me entrega é um momento uau, logo de cara, porque eu sou recebido pela própria Cinderela, a dona do castelo, né? E você pode fazer essa sessão de fotos com a Cinderela, muito exclusiva, tem fotógrafos da Disney, eles também tiram foto com o seu celular, com a sua câmera. Você praticamente não tem disputa para tirar foto com o personagem. No parque, essa disputa é muito grande, pode levar muitas horas você perdendo para tirar foto com o personagem. E aqui a mesa, ela demora no máximo uns 15 minutos, é rápido, ou seja, quem está ali esperando com a Cinderela não vai se importar de esperar 15 minutos, né, olhando a Cinderela ali e tal, te recebendo, e aí tá qual é esse momento da foto com a Cinderela, tá? Voltando para a gente ir para a última etapa, já que o nosso tempo também está correndo, é a etapa da refeição, né? Eu coloquei só 4 etapas, essa jornada poderia ter sido um pouquinho mais longa, mas eu acho que fica bom para a nossa apresentação, que é uma etapa que você também está pessoalmente. E qual que é a experiência que eu desejo de uma refeição no castelo da Cinderela, né? No Cinderella's Royal Table. Pelo preço, que é $75 por cabeça, que hoje é quase impossível para o brasileiro, mas naquela época já era caro, mas a gente achou que valeria cacifar. Mas pelo preço e exclusividade eu quero que seja algo muito diferenciado, completo, e tem que valer a pena, né? Eu tenho que sair de lá com a sensação de que, pô, valeu muito a pena. E qual a experiência que a Disney me entrega? De novo, a Disney realmente não brinca em serviço, ela entende esse meu sentimento, e ela me entrega um menu super especial, porque você está no castelo, esse menu você não encontra em outros restaurantes da Disney. Você pode escolher a sua entrada, prato principal, sobremesa, bebida, já está tudo incluso. A comida é deliciosa, me parece que ali deve ter um chefe muito bom fazendo. E, assim, ainda surpreende a gente, não só com a montagem dos pratos, com tudo muito personalizado para as crianças, as louças são personalizadas, mas a criança também ganha um brinde exclusivo, que eu vou mostrar a foto aqui. E o mais legal, no salão, as princesas da Disney, aí é o segundo momento uau, elas circulam e elas vão até você, então inverte-se aquela lógica do parque, e a princesa vai até a sua mesa, que é isso aqui, né? Aqui os brindes para as crianças. Esse aqui é meu filho comendo uma sobremesa e tal, ele podia personalizar o sorvete dele com algumas coisinhas ali. Tem uma outra sobremesa aqui, um prato maravilhoso, enfim, essa é a experiência que a Disney entrega. E eu posso, só voltando aqui, mostrar também que, eventualmente, não sei se a Disney aplica dessa forma, mas na etapa de agendamento, ter um CSAT ou um índice de esforço, né, um CS, e um NPS no final, lá, depois que eu almocei e tudo mais, seria uma boa pedida. Esse mapeamento que a gente fez aqui super rápido, só para a gente mostrar para as pessoas a nossa ferramenta, a People Experience, e também mostrar para você, é que eu queria jogar a bola para você comentar se você achou que ficou mais ou menos, pelo menos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não, eu adorei. Imagina, ainda por cima vendo as fotografias dos personagens, né? Mostrando emocionalmente como foi cada uma das etapas, é espetacular. Ou seja, você conseguiu adaptar aí para o negócio de vocês uma jornada bem interessante. Me chamou muita atenção quando você fala da recepção, né, das boas-vindas, que é a própria Cinderela que está recebendo, o detalhe com as crianças. E é o que você falou, a Disney todos os dias ela está buscando melhoria contínua. A coisa lá, se você der nota 9,5 para essa experiência, porque alguma coisa ainda ficou faltando, ela vai buscar como fazer isso. Um exemplo clássico, quando a Disney entrou nos negócios de cruzeiros, eu estava na empresa, em 98, eu participei de praticamente todo o processo de vendas, de entender o produto. No primeiro ano, a Disney perguntou para os clientes, e aí, vocês gostaram? Pô, sensacional, a ilha privativa, só para gente e tal. E a Disney perguntando, mas o que mais que a gente pode fazer para te encantar?
E o cara respondia, não, mas eu estou feliz demais, o navio é maravilhoso, sim. Não, eu sei, mas o que mais? Lembra da melhoria contínua? Ela quer ver se tem alguma coisa para melhorar. A ilha tá bom, não preciso comprar outra ilha? Não, não precisa, tá bom. Então vamos lá. A cabine tá bom? Não, tá ótimo. Não, mas tem alguma coisa? Tá. Aí chegaram nas refeições. Vocês sabem que navios, em geral, são famosos pelas refeições. E as pessoas que experimentaram a Disney conheciam outros navios. Então ele falou, olha, assim, se eu tivesse que falar algo, a Disney abre os ouvidos e fala, não, é isso. Tem algo. E aí os caras falam, olha, comida muito boa, mas acho que dá para vocês melhorarem. Aí o que a Disney faz? Isso é, então a ilha não precisa comprar outra, beleza, tá resolvido. A cabine tá maravilhosa, tá bom. Então é comida? Tá bom. Pô, meu, imagina o que o Mickey Mouse faz. O Mickey Mouse reúne os melhores chefes do mundo, coloca lá a missão e, pô, um ano depois, esse mesmo cara volta no navio e fala, o que vocês fizeram aqui, gente? Espetacular. Então essa melhoria contínua, esse paradoxo da excelência, o paladar não retrocede, alguém mencionou aí o Ferreirinha, um cara que eu admiro, inclusive foi através dele que eu sei que essa frase não é dele, mas foi através dele, num evento aqui em Nova York, ele foi presidente da Louis Vuitton no Brasil e tal, um cara extraordinário, tem um livro chamado O Paladar Não Retrocede. Então, essa melhoria contínua é o objetivo de todo esse nosso bate-papo aqui. Como que você pode continuar melhorando? Como que você pode continuar excedendo expectativas, né? E eu sei que a gente está chegando quase no final, eu ainda tenho alguns minutinhos aqui, mas eu sempre falo de excelência, o pessoal fala em excelência em serviço, excelência em atendimento ao cliente, e é super simples explicar isso, né? Eu sou muito direto, muito pragmático, não enrolo muito não. A excelência vem do verbo exceder. Toda empresa excelente, ela faz mais do que é pedido. Ela entrega mais do que é pedido. Ela arruma um jeito de surpreender, principalmente ali no grande final, no final, para que você volte. Então, pessoal, excelência é isso, é fazer mais do que se pede. Se você quiser ser excelente em relação ao seu concorrente, você vai fazer mais do que ele faz. Claudemir, mas olha, minha empresa, a cultura é trabalhar só das 9 às 6. Tá bom. Não tem nenhum problema, pode ser das 9 às 6. Né? Mas se quiser exceder, vai ter que fazer algo mais, não sei o quê. Né? Então é isso, melhoria contínua sempre, espetacular e a forma como você colocou, principalmente as fotografias e toda a experiência, né? E sempre dá para melhorar, pessoal. Então, sou apaixonado por Disney, já viram, amo a Disney, mas a Disney também tem defeitos, tem problemas, erra, só que ela vai arrumando. Né? Quando erra, ela tem outra missão, resolve imediatamente, não fica criando um processo para ligar para o ombudsman da empresa para falar que a pipoca caiu no chão. O funcionário tem capacidade de ir lá e dar na hora aquela pipoca para a criança. Se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Muito bem, eu quero agradecer aí, Claudemir, a gente está chegando no final. Tem muita gente, às vezes, que pergunta para nós, né, como é que eu posso conversar sobre jornada do cliente, como é que eu posso continuar batendo um papo sobre isso. A gente criou aqui um grupo de WhatsApp, tá? Para ingressar, é só colocar no celular ali, bit.ly/zap da PX, então a gente fala bastante das jornadas, como mapear, tem muita gente boa aí nesse grupo para ajudar, então fique à vontade para entrar. Eu quero agradecer a todos vocês aí que estão online conosco até essa hora. Obrigado, realmente é uma delícia a gente ter esse privilégio de compartilhar conhecimento, de aprender junto com vocês. Então, muito obrigado aí a todos. Espero que estejam disponíveis na próxima quarta-feira, o Bruno vai fazer mais uma live. Provavelmente a gente vai mapear alguma jornada aqui. Mas quero também aproveitar, além de agradecer a audiência, agradecer Bruno pela presença aqui, por complementar aí com histórias, com situações que com certeza ajudaram aí o pessoal. E, Claudemir, mais uma vez, agradecer você aqui. Eu vou dar um minutinho para você e para o Bruno se despedirem também, já não vou encerrar ainda. O grande finale, vou deixar você por último, inclusive, Claudemir, para fechar. Mas agradecer vocês dois aí. Poxa, muito legal, eu aprendo bastante, gosto muito de ouvir quem conhece de experiência e com certeza vocês dois abrilhantaram aí essa noite, tá? Brunão, vou te dar um minutinho aí, porque a gente já está no limite do tempo. Eu sei que você vai dar aula, Bruno vai sair daqui e vai dar aula no MBA lá da Seda.
E o último recado meu aqui, quem quiser ir no treinamento do Claudemir, me manda uma mensagem depois para a gente fazer um grupo e pedir desconto para ele, tá? E a gente vamos juntos todo mundo para os Estados Unidos ano que vem fazer o treinamento do Claudemir. Vamos lá, Brunão. Nossa, eu quero muito, cara, fazer esse treinamento lá, né? Porque tudo bem, o Claudemir lá é o Claudemir e no online também mas, cara, com certeza até a possibilidade de visitar as empresas e fazer o treinamento in loco, nada substitui. Claudemir, você me espera, viu? E novembro, tá marcado, novembro do ano que vem. Tá marcado? Eu só quero saber se você vai me convidar para almoçar na tua casa também. Mas também, isso aí é outro assunto, depois, tá bom. Na verdade, o meu sonho é dormir lá no castelo, porque diz que tem um quarto secreto lá e tal, mas enfim, parece que poucas pessoas só, sei lá, os grandes celebridades, você vai ter que fazer meu filme aí com a Disney. Mas eu só queria agradecer a todo mundo. Claudemir, essa ferramenta que você viu aqui, ela é totalmente gratuita, você pode usar inclusive nos seus treinamentos. Os profissionais que estão nos assistindo estão usando, nós já temos mais de 650 pessoas utilizando a ferramenta de forma totalmente gratuita. Só que assim, cara, é isso que eu acabei de mostrar aqui para você, é brincar de criar jornadas, brincar de fazer as jornadas para você ir se aperfeiçoando, né? Talvez daqui 10 jornadas que eu mapear vão estar muito melhores do que essa, né? Essa aqui foi super rápida, e é possível também fazer uma jornada super rápida, mas isso faz toda a diferença para o papel do profissional de CX aí no mercado, porque você tem a condição de apresentar algo estruturado para a tua diretoria, você tem condição de identificar seus gaps, oportunidades, melhorias, e é isso, tem que usar a ferramenta e tem que mostrar um outro lado profissional, a gente tem que mostrar as coisas de forma organizada. CX não é só discurso bonito, precisa também apresentar lá no papel, deixar a coisa bonita. Jornada do cliente é o coração do CX, lembre-se disso. Boa noite, muito obrigado aí pela presença. Claudemir, fica aí para você dar o seu boa noite também. Muito obrigado mais uma vez, Bruno, Ricardo, e a todos que estão aí nos prestigiando. Sigam-me no LinkedIn, Claudemir Oliveira, ou no Instagram. Todo dia tem material também gratuito para vocês. E quem puder, semana que vem, esteja comigo a semana inteira, 10 horas. Só mandar uma mensagem para mim aí, que ainda temos algumas vagas. Para eu terminar, você falou do castelo. Eu já estive lá no quarto, no topo do castelo, e o negócio é o seguinte lá. A Disney, na verdade, só usa o castelo para ocasiões especiais. Não é nem uma questão de celebridade. Muito bom você ter trocado esse assunto, que é uma curiosidade. A Disney usa, por exemplo, quando ela quer fazer uma campanha para ajudar socialmente a Make-A-Wish Foundation. Então, eles fazem um sorteio e ele usa para isso. E olha que sacada da Disney. Você pode ser o Jeff Bezos. Se ligar para a Disney e falar assim, eu quero dormir no castelo e eu pago, você falar que é $1 milhão à noite eu vou pagar, a Disney não vende. Não tem preço. Ou seja, não é vendido. Isso é muito importante para vocês. E há uma razão. Olha que sacada da Disney. A Disney falou que no dia que ela colocar um preço, aquele quarto perde o valor. Sensacional, não? No dia que ela falar custa $1 milhão, ela perde o valor. Então, eles só usam para essas ocasiões especiais, bem especial, em geral envolvendo alguma ação social, é como eles tentam usar isso. E a última dica que eu quero dar para vocês é o que a gente chama, que eu vou explorar semana que vem, de momentos mágicos e momento trágico. Momento mágico é quando o cliente é encantado. E momento trágico é quando tem algum problema, que a Disney também passa por isso. E vou terminar com isso. A Disney tem pesquisas que indicam que para cada momento trágico na experiência do cliente, em toda essa experiência aí, ó, um momento trágico nessa linha, você precisa de 10, 20, 30 e 7 momentos mágicos para igualar a situação. Então, meus amigos, por isso que essas empresas tentam não errar, por isso que vai nos detalhes, né? Aquela frase da Clarice Lispector, para não errar. Porque se errar, você precisa, para se recuperar, é muito difícil. E aí, quando a Disney erra, que ela sabe que erra, tem a outra filosofia, que é resolva imediatamente o problema do cliente. Resolva imediatamente o problema do cliente. Então, eu queria deixar isso com vocês, né, do paradoxo da excelência, tem que melhorar sempre. Quando receber nota 9,5, vibrem, tome um vinho, tem um Häagen-Dazs
mas lembre-se, depois de tomar o Häagen-Dazs, volta a trabalhar, porque ele te falou que ainda tem meio ponto para você melhorar. E se aparecer um concorrente que ele dê nota 10, já era. Por isso que muito satisfeito não é fiel. Pô, meu cara me deu 9,5. Apareceu um que o paladar foi melhor, melhorou, já era, meu, corra atrás. Então é isso, essa é a minha mensagem, estarei com vocês a semana que vem, se Deus quiser, com alguns de vocês aí. Um grande abraço, obrigado. Tchau, gente, boa noite. Boa noite. Beijo, abraço a todos, até a próxima. Tchau.